Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro com a palavra. Queridos irmãos, eu gostaria de agradecer de antemão a presença de vocês. Pedir desculpa pela minha ausência na semana passada, eu estive fora, mas com certeza nós vimos que a pastora trouxe um tema bem relevante, bem edificante para todos nós, como sempre, não é mesmo? Meus queridos, nós vamos iniciar a nossa reflexão de hoje. Como sempre, nós temos um tema profundo que faz grande diferença na nossa caminhada, né? Por isso, nós sabemos que nós precisamos do quê? De Deus. Nós precisamos do quê? De luz. Nós precisamos de sabedoria para um melhor entendimento, uma melhor compreensão, uma melhor percepção do que Deus tem para nos falar. Amém? Sendo assim, nós vamos orar nesse momento e pedir ao Senhor que nos ilumine, abra nossos corações e mentes para a reflexão dessa noite. Amém? Amado Deus, querido Pai, neste momento diante de Ti, nos apresentamos, Senhor, nesta noite para refletir mais uma vez na Vossa palavra, Senhor. Por isso buscamos e pedimos a Ti, ilumine, Senhor. Abra nossos corações e mentes. Ajude-nos a perceber mais, Senhor, o que vem de Ti, o que realmente importa, Senhor. O que nós precisamos cada vez mais aprender, descobrir, perceber, sentir para sermos cada vez mais transformados, Senhor. Nós lhe pedimos nessa noite, auxilia-nos no entendimento a cada um que estiver presente no seu lar, para que toda a sua família compreenda mais os seus desígnios. Amado Deus, nós lhe pedimos e agradecemos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, eu vou ler um primeiro versículo, antes da gente ir diretamente para o nosso tema, e eu os convido aqueles que desejarem, a abrir suas Bíblias em Atos 17, 30, 31. Hoje nós vamos deixar os avisos para o final e vamos direto ao nosso tema. Nós vamos fazer um pouquinho diferente dessa vez, tá bem? Atos 17, 30, 31. Olha o que nos diz. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Veja bem, o que mais a gente ouve falar nas pregações, nos ensinamentos, desde o passado, é sobre arrependimento. As pessoas falam em conversão, mas como converter se não tem arrependimento? Em primeiro lugar, nós precisamos compreender melhor o que é realmente estar arrependido diante de Deus. Talvez algumas pessoas confundam o arrependimento com o remorso, né? Muita gente às vezes se arrepende por outras razões, não porque pecou contra o Senhor, mas porque deu errado, ele foi descoberto, foi pego, aí ele se arrepende. Nós precisamos ver hoje, nessa reflexão, e com a ajuda de alguns versos aqui, o que realmente é um arrependimento diante de Deus. Ele é bem diferente do que a gente está falando no dia a dia. E nós sabemos que sem arrependimento, sem você reconhecer o seu erro, o seu pecado diante de Deus, assumindo principalmente o ônus das consequências. Muitas vezes a gente se arrepende, mas não quer consertar aquilo que foi feito, porque pode passar vergonha, porque pode dar prejuízo financeiro. Assumir as consequências dos erros também faz parte do arrependimento, né? Se eu fiz alguma coisa que eu posso remediar, eu me arrependo e assumo, mesmo que eu passe vergonha, assumo e conserto e faço. Isso é o verdadeiro arrependimento, né? Não tem perdão sem arrependimento. O arrependimento não é só um sentimento, ele é uma atitude também. Quando você se arrepende, você toma uma atitude. Eu assumo o meu erro perante ao meu Deus, eu pequei, eu assumo
E eu vou consertar o que eu puder consertar. Seja o que tiver que acontecer, eu vou assumir o erro, as consequências dos meus erros. Esse é o verdadeiro arrependimento. E procurar não errar mais. Nós precisamos aprender cada vez mais a nos arrependermos pelo motivo certo. Amém, meus irmãos? Olha o que nos diz 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 a 10. 2 Coríntios 7, 9 e 10. Agora, porém, me alegro, não porque foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Isso, olha o que o apóstolo Paulo está falando. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Por quê? Muitas das vezes a pessoa se arrepende por causa do remorso, porque cometeu alguma coisa grave, se culpa o resto da vida por aquilo, chega a ficar doente. O que aconteceu com Judas Iscariote? Ele se arrependeu realmente? Não. Ele ficou com remorso. E o remorso levou ele ao quê? À morte. Porque se ele tivesse se arrependido diante de Deus, ele seria transformado, iria pedir perdão, assumir os seus erros, custasse o que fosse. Mas o arrependimento dele não foi dessa maneira. Ele teve remorso e não suportou e levou à morte. O verdadeiro arrependimento diante de Deus não nos traz prejuízo, né? Nos traz crescimento espiritual, nos mostra o caminho da salvação, nos mostra como não errar mais, porque o arrependimento que você continua cometendo a mesma coisa ou algo parecido não é arrependimento. Ah, eu não faço mais isso, mas eu faço aquilo. O arrependimento tem que trazer mudança, transformação na sua mente, no coração, na sua alma. Tem que trazer. É assim que a gente é transformado. Assim que a gente é transformado no novo homem. Se arrependendo de tudo que fez no passado. Sim, o que puder consertar, eu vou consertar. Mas eu me arrependo porque eu pequei. Em primeiro lugar, porque eu pequei contra Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento. E o que eu puder consertar, que teve consequências para as outras pessoas, eu vou fazê-lo. A gente fala em arrependimento, mas cadê a mudança? As pessoas, quando realmente se arrependem verdadeiramente, elas têm mudança na vida delas. É inaceitável que eu me arrependa de tudo que eu fiz e volte e meia eu faço alguma coisa e me arrependo de novo, faço, me arrependo. Tem alguma coisa errada. Como é que você quer se converter? A verdadeira conversão, ela tem que ter um arrependimento diante de Deus. É a tristeza que a gente sente quando se arrepende, é a tristeza de ter pecado contra o Senhor Deus. Olha só, ele vem dando a oportunidade há quantos anos? Mais de 1000 anos, 2000 anos. Arrependa-se. Você vê que tem várias passagens na Bíblia, nas Escrituras, que falam sobre o quê? Arrependimento. João Batista já vinha anunciando: arrependei-vos, arrependei-vos. E João Batista já era anunciado lá no livro de Isaías, capítulo 53, sobre a vida dele. Tudo que é dito sobre arrependei-vos, arrependei, porque se não tiver arrependimento sincero diante de Deus, não tem conversão. Se não tem conversão, não tem salvação. Nós sabemos que existem pessoas dentro da igreja que dizem estar arrependidos, mas continuam da mesma forma. Então, como eu posso estar arrependido se eu não estou transformado? Não importa se eu tenho 10, 20, 30 anos que eu congregue, que eu frequente uma igreja, eu preciso mudar, eu preciso ter arrependimento sincero de coração. Olha o que diz aqui no livro de Ezequiel, capítulo 18, 30 e 32. Ezequiel 18, 30 a 32. Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito.
Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vem fazendo e criem dentro de vocês mesmo um coração novo, uma mente nova. Israelitas, porque vocês querem morrer. Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor. Olha o que Deus está dizendo, eu não quero isso para vocês. Por isso eu estou dando oportunidade, eu tenho misericórdia o tempo todo. Eu estou esperando milhares de anos para vocês se arrependerem e retomar o caminho. Olha quantas oportunidades eu estou dando para a humanidade. E pouco se fala no verdadeiro arrependimento. Normalmente as pessoas se arrependem, sim, porque deu errado, porque foi pego, porque foi descoberto. Porque se não fosse descoberto, ele ia ficar quieto. O verdadeiro arrependimento é aquele que você faz, se arrepende, ninguém descobriu, você vai lá e confessa. Ah, mas eu posso ter problema sério. Sim, mas esse é o verdadeiro arrependimento. Senão não houve arrependimento. Eu tenho que sofrer as consequências, eu tenho que pagar por isso. É isso que é o verdadeiro arrependimento. Porque se eu ficar escondido, não adianta. Isso não é arrependimento diante de Deus. Deus está vendo o que você está fazendo, está na cara, Ele está vendo que você não se arrependeu. Então, diz o Senhor, não quero que ninguém morra, portanto, pare de pecar e vivam. É isso que Deus quer de nós, é isso que Ele quer ver. Ele quer ver essa transformação na nossa vida. Ele quer ver você confessando, mudando, assumindo a responsabilidade dos teus atos. Ah, mas vai ser muito complicado se eu falar a verdade. Mas o que é mais complicado? Você passar vergonha ou você ser condenado diante do Senhor? O que é pior? Parece que as pessoas, sinceramente, não temem tanto assim uma condenação. Não é mesmo? Parece que a vergonha de assumir um erro é muito mais grave do que perder a sua salvação. Não é mesmo? Olha o que diz em Mateus, capítulo 3, versículo 8. Deem fruto que mostra arrependimento. Então, quando você realmente se arrepende de coração, diante de Deus, confessando e assumindo tudo que você fez, você com certeza dará fruto, você será diferente. As pessoas vão ver que você é diferente. Você se sente diferente. Aí que está a diferença. Porque você, do remorso, às vezes você comete alguma coisa, sabe que errou, sabe que prejudicou alguém, ou furtou de alguém, ou prejudicou de alguma maneira, ou caluniou, seja, foi você que começou e ninguém descobre e você fica calado. Mas muitas vezes você sofre com isso dentro de você. Isso chama-se remorso. Isso vai te remoendo, vai te adoecendo. Tá vendo porque o remorso causa morte? Porque ele não teve coragem de assumir. Ele não teve coragem do verdadeiro arrependimento. Esse é o motivo certo para se arrepender. Não é porque deu errado. É muito fácil. Você pode dizer, desculpa, porque te pegaram. Por isso, a gente se arrepende porque está pecando contra Deus. E ao você confessar diante de Deus e se comprometer a se transformar, porque arrependimento é isso, é um sentimento, mas ele é mais uma atitude. Eu tomei a atitude de enfrentar, de confessar e assumir os meus erros diante do Senhor e diante seja de quem eu prejudiquei. Isso sim é o arrependimento. E quando você faz isso, muitas das vezes você pode ser curado dessa dor, do remorso, desta culpa, que muitas vezes você carrega pro resto da sua vida. Não é mesmo? Amém, meus irmãos? Olha só, a gente fala em anúncio de arrependimento. Olha só, Marcos capítulo 1, versículo 15. Ele dizia, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creia no Evangelho. Muita gente quer só crer no Evangelho. Eu creio na palavra. Mas vem cá, mas você não está arrependido?
Ah, mas isso já passou, eu não quero pensar nisso. Como não quer pensar nisso? Para eu crer na palavra, a palavra do Senhor, para eu crer em Cristo, Ele é verdade, eu preciso acreditar na verdade. Eu preciso viver a verdade. Eu não posso crer no Evangelho e viver numa mentira. É incoerente. Isso não faz sentido. Isso não é arrependimento. Você está fugindo e assumindo. Você quer assumir só a parte boa. Não, eu creio. Mas espera aí, você precisa se arrepender primeiro, assumir. Aí sim, você pode crer no verdadeiro evangelho, que é a verdade. Olha só, eles anunciam da seguinte maneira: chegou a hora. Olha quando foi falado isso. Há muito tempo atrás. Não é mesmo? Quantas oportunidades milhões de pessoas estão tendo ou já tiveram? Mas chegou a hora. Talvez não tenha chegado a hora de Cristo voltar. Mas pode chegar a sua hora a qualquer momento, como chegou a de milhões de pessoas que já se foram. Será que estavam arrependidas realmente antes de partir deste mundo? Porque Jesus ainda não voltou. Mas nós podemos ir de maneira antecipada, nós sabemos disso. E se Jesus vier daqui a 200 anos? Eu não vou poder esperar, porque eu posso morrer antes. A minha vida terrena pode se acabar. E aí? Ela pode acabar amanhã. Então, quando se diz arrependa-se, é agora, é hoje. Não é esperar para amanhã. Eu não posso esperar resolver os meus problemas financeiros, os meus problemas em casa, para me arrepender. Eu tenho tempo ainda. Jesus pode demorar um pouco, mas sim, mas a sua vida não. O arrependimento, quando você se toca, você se alerta que realmente tem que ser dessa maneira, você não pode perder tempo. O arrependimento tem que ser agora, neste momento que você ouviu a palavra, você se arrependa. Porque você não sabe quando é o tempo. Você não sabe quando é o seu tempo. O tempo não dá tempo. Então, quem tem que se arrepender, se arrependa agora. É o que diz a palavra. Por isso que o anúncio é sempre assim. Arrependa-se agora. Chegou a hora. O reino de Deus está próximo. A gente não sabe em termos de tempo. Mas uma coisa nós temos certeza. O nosso tempo físico, terrestre, é limitado. Para muitos pode ser um pouquinho mais. Para outros um pouco menos, ou pode ser de repente. Então, por isso que a emergência, a necessidade do arrependimento tem que ser agora. Amém, meus irmãos? Vamos ter mais consciência do que é realmente arrependimento. Né? Vou refletir, peraí, será que eu tô me arrependendo pelo motivo certo? Eu estou me arrependendo pela razão certa? É por isso que eu estou me arrependendo? Ou é porque as coisas, alguém está desconfiado que fui eu, então deixa eu correr lá, porque então vai pegar mal, deixa eu falar. Não, o arrependimento tem que ser diante de Deus. Amém, meus irmãos? Procure refletir mais sobre o seu dia a dia, sobre o arrependimento, se você realmente está arrependido do que você fez de coração. Se tiver, assume, vá lá, confessa, fiz, pronto, seja o que for. Quem vai cuidar de você nessa hora, se você sendo sincera, é Deus que vai cuidar de você. É Deus que vai te perdoar. Não adianta você pode enganar a humanidade, pode enganar as pessoas, seus familiares, seus amigos, né? Mas você não engana Deus. Deus está vendo tudo, Ele te conhece, Ele sabe de tudo, Ele sabe o que você fez. Mas você precisa assumir diante dele. Porque a gente, quando assume, de certo modo, a gente faz um compromisso. Eu, quando assumo para o Senhor e peço perdão a Deus, porque pequei contra Ele, eu estou assumindo, de certo modo, eu estou assumindo em não fazer mais. O que Deus quer é que você assuma que você não vai mais fazer. Para você não ficar. Arrepende, pede perdão. Arrepende, pede perdão. Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. E se você morrer, de repente, na hora que você está pecando, não na hora que você pedir perdão, como é que fica a sua situação? Tá vendo, meus irmãos? Como é que é importante a gente refletir
todo dia sobre a nossa salvação. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estar na igreja está sendo suficiente para mim? Será que eu não preciso de mais? É lógico que precisa. Todos nós precisamos de muito mais do que simplesmente frequentar a igreja. A gente sempre fala que a igreja não é lugar de frequentar. A igreja é para participar. É para se oferecer a Deus como servo. É para receber bênção. É para louvar. É para adorar. É para ajudar um irmão junto que está caído. É para aprender mais. É para conhecer mais de Deus. É para se relacionar mais com Deus. É para ser mais íntimo. Para não ficar só... Eu oro praticamente só quando eu vou na igreja, porque durante a semana não tem tempo. Como é que você quer ser íntimo de Deus, quer ser amigo de Deus, se você não tem tempo para falar com Ele, só quando vai na igreja? Ele tem que ser presente na sua vida toda. Ele sabe de tudo de você. É quando a gente faz isso, é que a gente acaba adquirindo coragem para assumir nossos erros, para confessar, porque o Espírito Santo que está com você, onde você andando com o Espírito Santo, ele vai te alertando, ele vai dirigindo, ele vai te guiando, ele vai te incentivando, ele vai te dando coragem para você assumir o seu erro, para você confessar, para você realmente se arrepender e não fazer mais. Pelo menos aquelas coisas que vocês já faziam. Mas sabe quando a gente procura andar realmente no Espírito Santo, a gente vai errar bem menos. Então, quando a palavra diz arrependa-se, arrependa-se agora e se comprometa diante de Deus que você não vai mais fazer ou vai buscar não fazer. Acredito que o maior problema sejam as consequências, né? O ônus das consequências, que muitas vezes é difícil você assumir. Mas não se preocupe que Deus vai cuidar de você. Como a gente vê aqui, se você ficar remoendo algo que você fez, não importa o tempo que passou, mas se você ainda guarda essa culpa, isso vai acabar te adoecendo. Vai acabar te adoecendo, vai acabar te levando à morte, como aconteceu aqui no exemplo do Judas Iscariote. E como acontece, quantas pessoas se suicidam porque carregam uma culpa pro resto da vida e não conseguem se libertar, se aliviar disso. Só Deus tem esse poder de te aliviar dessa culpa, desse remorso. Mas isso se o seu arrependimento for sincero, é um arrependimento com comprometimento. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de ler um último texto aqui, de Salmos 51, de 1 a 7. Olha que texto maravilhoso. Depois nós vamos para os nossos avisos. Tá? Salmo 51, de 1 a 7. Salmo 51, todos que quiserem acompanhar, e prestem bem atenção nesse texto, amém? Salmo 51, de 1 a 7. Naqueles dias surgiu João Batista... Não, desculpa, não é isso não. Olha só o que Davi falou. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Tá vendo? Tá vendo o arrependimento de Davi? Como é que ele se dirige a Deus? Completamente arrependido. Isso é o verdadeiro arrependimento. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Ele assume, ele confessa, ele assume. Apesar de que Deus já sabe, Deus conhece, já conhecia ele. Olha o que ele diz aqui. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que é justificado em falares e culpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado
me concedeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Está vendo essa declaração de Davi? Ele reconhece completamente. Ele sabe que ele pecou contra o Senhor. Independente das consequências que houveram pelos atos dele, no palácio, em volta dele, mas a preocupação de Davi é que ele tinha pecado contra o Deus dele. E ele se apresenta, ele confessa, ele pede perdão, ele pede que o Senhor limpe ele, porque ele se sente enojado, contaminado pelo que ele fez, porque ele pecou contra o Senhor. E quando ele confessa assim, ele está disposto a assumir o ônus das consequências que ele vai ter com o que ele fez. Mas em primeiro lugar, ele vai falar com Deus e pedir perdão. A partir deste momento que ele confessa e assume de maneira sincera e pede perdão, quem vai dirigir, quem vai dar força para ele nas consequências que ele vai ter, é o Senhor Deus. E faz a mesma coisa conosco. Quando a gente assume, a gente confessa para Ele, e a gente vai ter alguma consequência no mundo, Deus vai estar do nosso lado, vai ajudar a superar, a suportar com dignidade os nossos falhas, as consequências dos nossos erros. Amém, meus irmãos? Sendo assim, por isso que o tema de hoje é esse: arrependa-se pelo motivo certo. O motivo certo mesmo é você se arrepender porque você pecou contra Deus. E depois você vai à luta, vai remediar, vai consertar a bagunça que você fez. E Ele vai estar do teu lado. Além de estar do teu lado, você vai garantir o quê? Que você está bem com o Senhor. Que você voltou para o caminho do Senhor. Mesmo que as suas consequências no mundo sejam ruins ou péssimas. Mas o que vale mais? A sua salvação ou as consequências temporárias que você vai ter no mundo? As pessoas, normalmente, elas têm mais medo das consequências, né? Para alguns podem ser muito graves. Então ela não consegue suportar. Por que ela não consegue suportar? Por que ela não vai conseguir suportar a vergonha do que ela fez? Porque ela não está com Deus do lado dela para suportar isso. Por isso que Deus quer que você confesse para Ele, assume para Ele que Ele vai estar com você. Ele vai te perdoar, Ele vai te consolar, Ele vai te fortalecer, Ele vai fazer você passar, assumir as consequências de cabeça erguida, seja o que for. Mas você vai estar bem com o Senhor. Essa é a grande diferença no arrependimento. A gente precisa botar isso em reflexão todo dia nas nossas vidas. Eu estou me arrependendo, eu estou arrependido pelo motivo certo, então peça perdão a Deus. Posso remediar? Não, mas posso pedir perdão, seja lá uma pessoa que você causou algum mal, então peça perdão a Deus, peça perdão àquela pessoa, mas com sinceridade. Se a pessoa não quiser aceitar o seu perdão, paciência, né? Tem gente que se arrepende e vai pedir desculpa a outra pessoa, a pessoa não aceita, é um direito dela não aceitar, aí você fica bravo, fica chateado porque ela, conclusão, continua inimigo. O que adiantou? Você está arrependido mesmo? Se ela quiser aceitar, ótimo. Se não aceitar, são consequências. Ela não quer mais falar contigo, são consequências dos teus atos. Mas você fez a sua parte. Você foi a Deus, se arrependeu, pediu perdão àquela pessoa, se for o caso. Você fez a sua parte. Ah, ela vai ficar de mal comigo pro resto da vida. Consequências dos seus atos. Não é mesmo? Então, a gente precisa aprender essa diferença e botar em prática, né? Porque tudo que a gente traz, tudo que a gente fala, toda pregação que se ouve, todo estudo, a gente tem que procurar aprender a maneira de como praticar.
tudo que é trazido nos cultos de ensino, nas quarta-feiras, aqui nessa nossa transmissão, nas pregações dos cultos, nas igrejas, no domingo, é para se aprender a botar em prática. Senão não adianta nada, fica tudo lá dentro, nas quatro paredes. É muito bonitinho, emocionante, mas não tem eficácia. Tudo que a gente faz em relação a isso tem que ter eficácia, tem que fazer diferença na vida de cada um. Não é mesmo? É mesmo, irmão? Então tá, vamos aos nossos avisos agora. E depois nós vamos orar para finalizar. Amém, meus irmãos? Gostaria de lembrar aos queridos irmãos, mais uma vez, como sempre, né? Que as igrejas de Cristo, estão de portas abertas sempre para recebê-los, para que vocês possam visitar, conhecer. Né? Esqueça, não tenho... Veja bem, tem muita gente que teve uma experiência ruim com algumas igrejas, algumas denominações, seja lá o que for, e acaba generalizando. Não deixa teu coração ser tomado por isso, não. Né? Uma hora você vai achar aquela igreja que realmente é de Cristo, que vai falar ao teu coração. Mas você tem que ir. Você tem que ir lá visitar. Vai uma vez, visita, vê o que você vai sentir. Porque se você generalizar e ficar em casa, não vou mais. Quer saber de uma coisa? O prejudicado é você. Não é a igreja de Cristo, não é Cristo. Cristo não está precisando que você vá na igreja dele, não. Nós é que precisamos da igreja de Cristo, meus irmãos. Então, você que já teve uma decepção, dá mais uma chance para você. Não é para Cristo, não. Dá mais uma chance para você. Amém, meus irmãos? Lembrando também, como sempre, se quiserem fazer sugestões, comentários, sugestões para novos temas, se desejarem. Se quiserem fazer perguntas, podem fazer no privado e a gente vai responder com o maior carinho. Amém? Lembrando também do nosso projeto da Palavra em Seu Lar. Aqueles que estiverem interessados, aqueles que quiserem reunir seus familiares, um grupo de amigos, liga pra gente e vai ter alguém disponível, vai agendar e vai fazer uma visita. Você que se afastou, ou você que só ouviu falar, mas ainda está desmotivado para sair, para ir a uma igreja, porque só ouviu falar, porque acontece isso, aquilo. Dá uma chance para você, né? Quem sabe Jesus bate na tua porta através da palavra e você vai ter uma outra ideia, uma outra percepção das coisas. Então, fique à vontade, liga, marca uma visita, liga por telefone que a irmã vai colocar aí com o pastor. Aqui no entorno de Antuérpia nós podemos fazer esse atendimento e no entorno também de Bruxelas, que nós temos o pastor José e a missionária Sônia, sua esposa, na liderança lá na congregação de Bruxelas. Fique à vontade, não perca essa oportunidade, não. Amém, meus irmãos? A gente está aqui para isso, a Igreja de Cristo está aqui para isso, tá? Dá uma chance para você ver que realmente existe Igreja de Cristo. A igreja não é desta ou daquela ou aquela outra denominação. A verdadeira igreja é de Cristo. É nisso que você tem que focar quando você vai a uma igreja. Amém, meus irmãos? Então, fique à vontade para entrar em contato com a gente. E nós vamos orar agora para o encerramento. E nessa oração nós vamos pedir a Deus que não só ilumine, abençoe o lar de cada um que está participando dessa nossa reflexão, desse nosso encontro. E pedir a Deus de maneira especial nesta noite que nos dê coragem. Coragem, porque o arrependimento é uma atitude, não é só um sentimento, é a atitude de fazer diferente. Eu preciso tomar uma atitude, eu preciso agir. Começa desta maneira, procurando saber se você precisa se arrepender de alguma coisa diante de Deus. Então vamos orar para pedir ao Senhor que nos dê coragem para assumir tudo diante de Deus, mesmo que Deus saiba de tudo como sabe, mas Ele quer ver a sua ação, o seu compromisso. Ele não pode fazer o compromisso por você. Você que tem que fazer o compromisso com Ele. Amém, meus irmãos? Então vamos orar. Amado Deus, querido Pai,
Agradecemos, Senhor, esses minutos que tivemos juntos agora, refletindo na vossa palavra. Por isso nós gostaríamos de pedir ao Senhor que abençoe o lar de cada um que está assistindo agora, que está participando desse encontro, Senhor. Abençoe cada um, a sua família, os filhos, todos, enfim, o trabalho de cada um, a semana de cada um. Em especial, Senhor Deus, nós gostaríamos de pedir, Senhor, dê-nos a coragem, através do Espírito Santo, nos fortalecendo, para que a gente reconheça diante de Ti todo o mal que a gente causa, todos os erros que cometemos, Senhor, para que possamos aprender a fazer compromisso, Senhor, contigo e sermos perdoados por Ti, Senhor. Ensina-nos a ser corajosos, Senhor, diante de Ti, ter um verdadeiro arrependimento. Por isso nós lhe pedimos imensamente agora, Senhor, abençoe a todos nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, obrigado a todos pela participação. Que tenham uma boa semana. Deus abençoe o lar de vocês, a família de vocês, o trabalho de vocês, as reflexões de vocês na palavra, amém? E o que precisar, nós estamos aqui. Muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser, com mais um nosso encontro com a palavra, às 19h30 na terça-feira. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz de Cristo. Amém.